Silêncio no set, em 6 apostos. Começa agora. Eu sou só a maquiadora? O podcast que prova que de só a gente não tem nada. Afinal, por trás de cada rosto na tela existe um maquiador. O nome desse episódio é Dente Amarelo e Olho Roxo. Esse episódio tem um clima tragicômico. Para mim, mais trágico do que cômico. Mas eu resolvi trazer essas histórias porque elas levantam uma reflexão importante. O quanto a linha é tênue entre trabalhar, buscar sucesso e se submeter a coisas erradas. O mercado, algumas vezes, coloca a gente em lugares questionáveis. Dessa vez não será uma história, na verdade serão algumas histórias em torno desse tema. Antes de começar, um aviso importante. Eu não estou generalizando. Existem pais incríveis, profissionais éticos, gente maravilhosa nesse mercado. Mas existe também um outro lado, obscuro. E é desse recorte que eu vou falar hoje. Vou começar aqui com a história do Dente Amarelo. Chegou no camarim para um trabalho de publicidade com várias crianças. Uma delas eu já conhecia, já tinha trabalhado com ela em outras ocasiões. Ela entrou no camarim e disse: Oi, Tia, Cuco, quem? Aí eu respondi: Oi, tudo bem, e você, por que você tá falando assim? E ele respondeu: Bem sim, tia, não é nada não. Fiquei olhando, tentando entender. Por que ele estava falando estranho daquele jeito? Mas o trabalho seguiu. Enquanto eu maquiava, percebi uma outra coisa. Um dos dentinhos dele da frente estava bem amarelinho. Estava diferente dos outros. Nada muito dramático assim, mas estava esquisito. Só que existe uma coisa curiosa sobre camarim. Eu sempre digo que camarim é divã. Não à toa eu fui psicóloga, se é que existe esse psicólogo, né? Saí da área clínica e caí num camarim. E olha, eu vou dizer, um não é muito diferente do outro não, viu? Porque o camarim é o único lugar onde o ator relaxa de verdade. No set, ele tá preocupado com marcação, texto, postura, figurino. No camarim, ele se despe. Literal e emocionalmente. E ali, entramos em contato com a alma da pessoa, muito além da estética. E aí vocês imaginam, se isso acontece com adulto, imagina com criança. Criança não tem filtro, né? Então, depois de algumas horas de trabalho, o menino já estava completamente à vontade comigo. E aí teve um momento que estávamos só nós dois num camarim, fazendo retoque. E aí ele resolveu contar espontaneamente o que tinha acontecido. Com aquele sotaque estranho, que eu não vou ficar repetindo aqui porque vocês não vão entender. Mas com aquela língua presa, ele disse: Tia, sabe o que aconteceu? Meu dente caiu ontem à noite. Dente de leite, né? E minha mãe ficou com medo de eu perder o trabalho, então ela colocou um super bonder. Repito. A mãe colou o dente da criança na gengiva com super bonder. Gente, são tantas camadas nessa história que eu não sei nem por onde eu começo. Eu só digo uma coisa, não façam isso, nunca. Nunca usem cola instantânea na boca. Isso pode causar queimaduras químicas, infecções, danos permanentes e até necrose. Enfim, para mais detalhes a respeito do quanto isso é prejudicial, consulte o dentista. Enfim, o que mais me chocou nessa história não foi só a cola. A cola me chocou. Mas o que mais me chocou foi a motivação, o medo de perder o trabalho. E aí eu começo a me perguntar: até onde vai o direito de uma criança nesse mercado? Eu sei que existem leis, fiscalização, mas nesse caso foi a própria mãe, e ninguém nem sabia. Mais uma vez, existem pais maravilhosos, pais que acompanham tudo, que protegem, que não deixam nenhuma vírgula sair do script. Por esses pais eu tiro o chapéu, mas infelizmente não é sempre assim. Ah, e teve um outro caso. Um menininho de uns 3 anos chegou no set com um machucado aberto no supercílio. Tava com sanguinho vivo, gente. Segundo o pai, ele tinha caído da cama na noite anterior, mas não importa, né? Pra mim não importa. Vocês acreditam que me pediram pra cobrir o machucado da criança? Gente, tava aberto. Eu nunca tinha me recusado a fazer um trabalho, mas nesse dia eu simplesmente não consegui. Eu disse que não poderia maquiar. Eu me recusei mesmo. E adivinha o que aconteceu? O próprio pai pegou um corretivo da bolsa e passou no machucado da criança. E a filmagem seguiu normalmente. E digo mais, não é só com criança não, tá? Uma vez eu trabalhei com uma atriz que era relativamente experiente, eu já conhecia ela de outros trabalhos também. E ela chegou no set toda maquiada. Eu achei estranho, porque a atriz experiente sabe que tem que chegar com o rosto limpo e cabelo seco. Porque quem faz a arte da maquiagem
somos nós. E maquiagem de set não é maquiagem de festa, não tem reboco, né, gente? Existem produtos específicos, técnicas específicas, tudo pensado para a câmera. Inclusive, existe curso de especialização para isso. Para quem se interessar, eu sempre divulgo lá no nosso site. Fiquem de olho, www.maquiagemnocinema.com. E aí, voltando para a história, ela já sabia, porque ela era experiente, mas eu avisei, né, que eu ia ter que tirar aquela maquiagem para refazer. E a gente estava sozinha no camarim, novamente o divã. E ela começou a chorar. E me disse: pelo amor de Deus, não conta pra ninguém. Me ajuda a cobrir isso, me ajuda. Eu fiz o que pude pra ninguém perceber na minha chegada. E aí ela me contou toda a história. Ela simplesmente tinha apanhado do namorado. E estava ali, no set, trabalhando. Porque não podia perder o trabalho. De novo, são tantas camadas. Por que ela estava ali? Por que ela estava assim? Como que ela se sujeitou a isso? Como que ela ia conseguir encarar um trabalho de 10 diárias super cansativas daquele jeito? Meu coração despedaçou. E lá estava eu de novo. Aquela que é só a maquiadora. Segurando as pontas, acalmando a atriz, tentando lidar com aquele olho inchado na filmagem. E só um detalhe técnico, tá? Maquiagem esconde cor, não volume. Então eu tive ainda que conversar discretamente com o diretor de fotografia, não contei o que tinha acontecido, mas eu pedi uma ajuda para ele de uma forma bem discreta. Pedi ajuda para suavizar a luz e não entregar o hematoma dela, porque a maquiagem tinha um limite ali. E por isso que eu sempre digo, maquiadores precisam estudar fotografia e fotógrafos precisam estudar maquiagem. Eu acho inconcebível não haver um módulo de maquiagem nas formações de cinema. Já entrei em tanta discussão com o diretor de fotografia por causa disso e tenho certeza que muitos diretores de fotografia entraram em discussão com maquiadores sem um saber o limite do outro. Eu só comecei a conseguir me posicionar depois de alguns anos porque eu tive muitas aulas, tanto com a minha chefe na época, que hoje é minha sócia, quanto com o Rafa Cruz, fotógrafo que trabalha em diversos projetos comigo que eu convido vocês a conhecer. O Instagram dele é Rafael Cruz Fotografia. Enfim, essa troca faz toda a diferença no resultado final. E no fim a gente conseguiu resolver. Mais um filme desafiador foi entregue com sucesso. Mas a pergunta que fica é: quantas histórias dessas existem por trás das câmeras? Quantas vezes o mercado empurra as pessoas para limites que não deveriam ser cruzados? E quantas vezes a gente, maquiador, acaba sendo a pessoa que segura o mundo naquele momento? Porque no meio do caos de um set, quando alguém está vulnerável, quando alguma coisa sai do controle, quando existe dor, medo, insegurança, muitas vezes é no camarim que as coisas aparecem primeiro. É ali que a gente escuta, acolhe, é ali que a gente percebe coisas que ninguém mais percebe. Enquanto todo mundo está olhando para a câmera, para o enquadramento, para a luz, para o cronograma, a gente está olhando para o rosto humano. E através dos olhos das pessoas acessamos suas almas. E olhar, gente, não mente. Entrega cansaço, tristeza, ansiedade, medo, violência. E muitas vezes ninguém mais sabe, só a gente. A gente não tá ali apenas aplicando o produto na pele de alguém. A gente tá lidando com histórias, com fragilidades, com segredos. E às vezes com situações que exigem muito mais do que técnica, exigem humanidade. Por isso eu sempre digo, maquiador não é só maquiador. Somos guardiões silenciosos de muitas histórias que acontecem nos bastidores. Histórias que nunca vão aparecer na tela, mas que fazem parte daquilo que permite que o filme exista. Porque atrás de cada rosto que aparece na câmera existe alguém que preparou aquele rosto. Alguém que observou, que cuidou, que segurou as pontas, que resolveu problemas que ninguém viu, que ajudou a contar aquela história. Então, quando alguém disser, ela é só maquiadora, lembre-se disso. Por trás do só, existe técnica, responsabilidade, sensibilidade e um trabalho essencial para que o cinema aconteça. Eu sou só maquiadora? Bom, isso a gente vai descobrir juntos.